mais vejo já perdido, Ele me achou. Glória a Deus. Soberano Deus, eterno Pai, Criador do céu e da terra e do mar, e Criador nosso também. Diante da Tua presença, que nunca falha, encontramos, Pai Santo, nesse culto de domingo, esse culto de Santa Ceia, o primeiro do ano, Pai, o qual nós impreterivelmente não poderíamos faltar, porquanto, Senhor eterno, estamos começando esse ano com o pé direito, Senhor, no segundo dia, já a Santa Ceia do Senhor. E aqui estamos, Pai, porque queremos ser melhores para o Senhor. Queremos que o Senhor olhe para nós nesta noite, Pai. Ajude cada irmão, cada irmã que adentrou estas portas, concedendo a Tua bênção, a Tua graça e desde já o agradecimento, Pai, porquanto atravessamos o 2021 e aqui chegamos no 2022, gratos a Ti, não pelos méritos nossos, não pelos caprichos nossos, mas muito mais pela Tua grande misericórdia, que tem compadecido de nós e tem nos abençoado. Pai Santo, é culto de ceia, ser conosco nesse culto de Santa Ceia hoje. Abençoe, Senhor eterno, o sermão. Tome essa indigna pessoa que é o pregador, fale ao Teu povo nesta noite, Pai, e queira abençoar cada irmão e cada irmã, Pai, curando, libertando, tirando as dores, tirando as enfermidades do nosso meio, solucionando a causa de cada um, Pai Santo, e também, Senhor eterno, todos os pedidos de oração que foram lidos aqui, Senhor, e mencionados, todos entregamos em Tuas mãos para cura e libertação, solução de causas, causa na justiça, problema na família, agradecimento de irmãos e de irmãs. Pai, todos, antes mesmo de nós escrever ou de nós falar, o Senhor já sabia de antemão, porque o Senhor conhece, mesmo antes de nós pensarmos, o Senhor tudo conhece. Entregamos os pedidos em Tuas mãos, todos esses, e as mãos levantadas, Pai Santo, cada irmão e irmã que está com a mão levantada, clamando pela Tua misericórdia, pelo Teu favor, que nesta noite, Pai, ajude o Teu filho, ajude a Tua filha, dê a Tua bênção, dê a Tua graça no nosso coração, Pai, e ajude nós, dê um bom sermão, fale conosco pela Tua palavra, e possamos sair abastecido, alimentado nesta noite, Pai. E assim entregamos tudo em Tuas mãos, Pai, em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Amém. Cumprimento a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, antes de entrarmos na palavra, eu gostaria que a igreja se assentasse por um momento. Eu gostaria de chamar os obreiros aqui, os diáconos, o irmão Gilmar, o irmão Jonas e o irmão José Aparecido à frente, um momentinho. Quiser dar uma pausa aí, Samuel, pode dar, tá? Ceia. Por ser o culto de Santa Ceia, nós tivemos sexta para sábado, né? O nosso culto da virada aqui, o qual até agora eu ainda estou sentindo o calor daquele culto, irmãos, tá? Poderia ter trazido mais coisas aqui, mas sabe como é que é? O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Tivemos um culto de virada de ano muito bom, irmão. Muita unção, muita coisa maravilhosa. Eu agradeço a Deus por isso, pelos irmãos que vieram, pelos alimentos que trouxeram, e os que não puderam vir, por algum motivo, nós intercedemos por todos os demais. Você não fica pensando, não, oramos por vocês, pedimos as bênçãos de Deus por vocês, para que Deus conceda que você supere esse ano, amém? Quando for em dezembro de 2022, você possa estar aqui também, mais uma vez, levantando as mãos para o céu e agradecendo a Deus por vencer mais um ano. Porque, irmão, é assim que a gente supera, de ano em ano, vencendo, cada ano superando e chegando lá.
E hoje é culto de ceia. Eu distribuí a mensagem para vocês, tá? Vou dizer uma coisa bem forte. Se for para você guardar a mensagem, traz de volta. Traz de volta, que nós vamos dar para outras pessoas que querem ler. A mensagem não é para guardar. Tá? Tudo bem que você guarda, mas leia. Tá? Hoje eu vou entrar num assunto aqui de suma importância para nós no começo desse ano. Tá? Os 7 trovões é o 7º selo. Tá? Os 7 trovões é o 7º selo. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre isso aqui no culto de ceia, tá? Porque a igreja nós vamos começar falando um pouquinho de mistério, de coisas profundas, porque nós temos que sair abastecido, irmãos. Não digo 50 por hora, não. Tá? 220 por hora mesmo, tá? Saia toda para Deus cumprir a sua palavra nas nossas vidas. Amém? Vamos ficar de pé para nós lermos a Bíblia? Vamos abrir, primeiro vamos ler Mateus 26, 26. Glória a Deus. Pode voltar, viu, irmão Samuel? Voltou normal? Mateus 26, 26, nós vamos ler. Todos encontraram? Vamos ler em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Mateus 26, 26. Também estamos gratos a Deus por cada irmão, por cada irmã. Também o irmão Gideone, com a sua família, veio de Cacilândia. Está conosco desde a virada, né? E vai ficar aí um bom tempo, né? Vai ficar um ano? Quanto tempo? Uma semana? Glória a Deus. Mateus 26, 26, amados, diz assim: e quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém? Agora vamos para o último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 8. Glória a Deus. Estamos todos alegres, amados? Não se preocupa com o calor, viu, irmãos? Nós temos que jogar para fora as gorduras ruins que comemos. Tem que suar. Quem não soa, entope as veias do coração. Apocalipse 8, diz assim: havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora, e viu 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. Amém. Que o Senhor acrescente a bênção à leitura da palavra. Podeis assentar, amados. Glória a Deus. Amados, hoje nós vamos falar sobre Eu sei que nós nunca damos conta de falar muita coisa, mas existe coisas, irmão, igreja. Existe coisas que, para quem entende, um pingo é letra, tá? E o irmão Brana, mensageiro desta era, ele é o revelador dos mistérios de Deus.
Tem lugar aqui, irmã Roberta. Pode dar uma... É o revelador dos mistérios de Deus. Tá? E ele é um homem cabalmente vindicado por Deus, quando Deus o vindicou. Tá? E simplesmente também foi um homem escolhido por Deus desde o ventre. Tá? Desde o ventre. Então, amados, você sabe que a tendência das pessoas, tem pessoas que não crê mais, né? Como começou crendo, depois já não está crendo mais no mensageiro. Tá? Nós cremos desde Paulo até o irmão Brana, em todos os mensageiros. Tá? Nós temos que crer em toda a palavra. Tá? O irmão Brana é o nosso Eliezer. Tá? É o que vai apresentar a noiva a Cristo. Tá? 11 de 2 Coríntios. Tenho que vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Amém? A noiva não vai sozinha para o altar. Tá? Ela é sempre levada pelo representante da noiva, do noivo. O noivo está no altar. Amém? Então Eliezer levou a Rebeca para o nosso Senhor Isaac, na época, que era um tipo de Cristo. Então nós temos o nosso Eliezer. Em todas as eras houve um Eliezer. Mas nesta noite, irmãos, esse sermão aqui dos 7 selos aqui é um sermão para nós ficar aí uma semana pregando, tá? Deus segurar vocês aqui, trancar o estômago de vocês não sentir fome, não sentir sede, não sentir nada, né? Porque se a coluna de fogo baixar aqui, ninguém vai embora. Será que você dá conta de virar as costas para a coluna de fogo? Amém? Moisés ficou diante da coluna de fogo 40 dias e 40 noites. Amém? Mas fica tranquilo, hoje é culto de ceia. Tá? Então, amados, veja. O 6º selo, o 7º selo, como lemos ali, quando termina o percurso dos 4 cavaleiros, a igreja sobe. Tudo termina aqui no 4º capítulo de Apocalipse. Antes do fim do 4º capítulo, Cristo e o anticristo chega a uma conclusão final de uma batalha que teve início nos céus, Lúcifer expulso e continuou na terra quando Eva rompeu as barreiras. Isso tem permanecido até hoje, um desfecho. Amém? Então você vê, irmãos, que a noiva vai, né, no final do percurso dos 4 cavaleiros, cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto e cavalo amarelo. No cavalo branco ele enganou, no cavalo vermelho ele matou nas eras, no cavalo preto fez comércio, e no amarelo agora ele cavalga, né, o anticristo, o falso profeta e a besta, que é um homem com esse 3 ofícios, anticristo, falso profeta, e vai chegar a ser a besta. Ele cavalga num poder, cavalo é poder. Amarelo porque é o cavalo da morte. Tá? Então nós estamos bem em cima dessa era do cavaleiro do cavalo amarelo. Quando terminar o percurso, a noiva sobe, sai de cena. Amém? Por quê? Ele fala aqui, quando termina o percurso dos 4 cavaleiros, a igreja sobe. Tudo termina aqui no 4º capítulo. Por quê? Porque o 4º capítulo é o rapto da igreja. No 3º capítulo, do último versículo, que é o 21, ao que vencer, assentará comigo no meu trono, como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Você vê que o trono do Pai é o mesmo trono do Filho. Porque o Pai é Espírito. Amém? O Pai não está limitado em um corpo. Tá? O corpo do Pai é o corpo de Jesus Cristo. Deus glorificou aquele corpo de Jesus de Nazaré e colocou no trono da majestade divina. Amém? Então, a noiva sobe no comecinho do capítulo 4, porque lá em Apocalipse 4 diz assim, eu ouvi do céu uma voz que disse, subi cá. Esse é o rapto. Amém? Subi cá. E nós subimos.
E olhei e eis uma porta aberta no céu. A porta é Cristo. Aí João entrou naquela porta. E quando João entra na porta, ele vê um assentado no trono. Ele não vê dois e muito menos três. Ele vê um assentado no trono, cuja aparência é de jaspe e sardônica. Quer dizer, alfa e ômega, primeiro e derradeiro. Você vê que não há duas pessoas na divindade. Dois seres, como muitos pregadores da chamada mensagem estão pregando por aí dualidade. Dá licença, irmãos. Estão desaprendendo. Por isso que tem que pregar mistério para a igreja, porque o povo está desaprendendo. Por causa dessa tranqueira do inferno aí fora, as pessoas não congregam, as pessoas não lêem mensagem, as pessoas não oram, as pessoas não lêem Bíblia, eles vão desaprendendo da palavra. E nós não podemos desaprender, nós temos que aprender mais. Amém? Então, amados, eu vou seguir porque hoje eu tenho que ir. Eu não vou pregar tudo isso, só um melzinho na boca de vocês. Veja, isso tem permanecido até hoje. Na mensagem Desvelar, 274, eu trouxe para certificar para vocês, para não dizer, é o pastor, essa é a ideia do pastor Domício Basto. Não, não é minha ideia. Eu não prego nada de mim, viu, irmãos? O dia que eu pregar algo de mim é porque Deus me inspirou, Deus me deu. Mas o que eu prego, 90% do que eu prego é mensagem do profeta. Amém? Então aqui ele diz assim, agora, muitos têm dito, e teólogos dizem, irmão Brana, se com a sua experiência que o Senhor tem dado, com a sua experiência que o Senhor, Deus, tem te dado para o seu povo, humildemente dizendo isso, disse, você estaria qualificado para escrever uma Bíblia. Você mesmo, sua palavra que Deus tem manifestado. Você vê, o povo aqui estava falando que o irmão Brano tinha capacidade para escrever uma Bíblia. Meu irmão, que capacidade. E tinha mesmo. O irmão Brano, ele superou os mensageiros. A coluna de fogo foi tremenda. Irmão Brano diz, isto pode ser verdade, vem. Ele estava tentando me apanhar, vem. Eu disse, mas, vê você, eu não poderia fazer aquilo. O profeta falou, eu não posso fazer isso. Mesmo que eu teria gabarito, condição de escrever uma Bíblia. Mas eu não posso fazer isso. Diz o profeta. Olha que sabedoria. Por quê? Ele disse, porque você não poderia? Você tem todas as qualidades. Eu disse, mas veja você, não pode ser acrescentado ou tirado nenhuma palavra. Vem? E ele disse, bem, então aqueles 7 trovões, vê você, disse, não foram aqueles 7 trovões que soaram? Não será aquela uma revelação para dar a algum homem? Eu disse, não, Senhor. Isso seria acrescentar algo, e isto ou tirar algo daquilo. Está tudo revelado lá. E os 7 selos abriram a revelação do que aquilo era. Amém? Então, amados, veja. O 7º selo, ele está ligado com 7 trovões, que Deus falou para João, não escreva. O que os 7 trovões falaram. Aqui fez a pergunta, irmão Brana, o senhor não tem a condição de trazer isso, né? Até mesmo a revelação dos trovões? O irmão Brana falou, eu não posso fazer isso. Porque eu só posso revelar o que está escrito na palavra. O que não está escrito, eu não posso falar nada. Tá? Porque estaria acrescentando algo. Amém? E nós não podemos acrescentar e nem diminuir nada das Escrituras Sagradas de Apocalipse 22, 18 e 19. Qualquer que acrescentar, acrescentaria as pragas. Qualquer que tirar, tirarei o seu direito da árvore da vida. O irmão Brana foi enfático, diz, eu não posso acrescentar. Eu não posso falar o que os trovões falaram. Amém? Só
Que nós vamos entrar coisa bem profunda aqui um pouquinho, irmãos. Eu quero que vocês captam. Então veja, há uma brecha entre o 7º e o 6º capítulo do Apocalipse. Tá? Entre o 7º e o 6º tem o capítulo 7. Ou melhor, entre o 7º e o 6º, 7º selo. O 6º selo para o 7º selo, no meio tem o capítulo 7 de Apocalipse, que é o chamamento de Israel. Você vê que você lê os 6 selos, né? O primeiro selo, cavalo branco, vermelho, amarelo, almas debaixo do altar, e vem o 6º selo, a grande tribulação. E aí? Aí para ir para o 7º selo, vai para o capítulo 8. Entre os 6 selos e o 7º selo, tem o capítulo 7 de Apocalipse. O capítulo 7 é Deus chamando os judeus. Amém? É Deus tratando com os judeus. Os judeus é o relógio de Deus. Nós temos que estar atento ao que está acontecendo com o judeu. Tá? Por quê? Porque eles é o relógio de Deus, diz o profeta. E as 2 oliveiras vai vir para pregar aos judeus. E nós devemos estar atentos a tudo isso. Porque quando as 2 oliveiras for pregar para os judeus, a noiva já terá ido embora. Porque, irmãos, a noiva sobe, Moisés e Elias desce para o judeu. Amém? É o tempo de graça para o judeu. E o mundo entra no período do 6º selo, grande tribulação. Mas, vamos continuar. Serão assinalados 144 mil, são servos que são 12 mil de cada tribo. Depois da grande multidão, que não se podia contar, estão diante do trono, a igreja purificada, não a noiva. Pergunta e resposta número 4. Veja. Pergunta eu quero ler aqui, porque eu quero fundamentar. Pergunta e resposta número 4. Parágrafo 75. Irmãos, veja. Só que eu vou ler a 18ª pergunta. Terminada a era da igreja, e se tem escurecido, é chamada noiva. Nós já temos entrado ao período da tribulação? Perguntou para o profeta. Não, não, não. Gostaria de poder ter mais tempo que isso. Vem. A noiva, quando ela é tirada da igreja, então a era da igreja cessará. Veja, irmãos, nós fomos tirados da igreja. Amém? A igreja é o sistema religioso que está no mundo hoje. Igreja como batista, assembleias, adventistas, metodistas, universais, tá? Essas igrejas são o sistema. Todas as igrejas denominacionais formam a igreja, amém? Até a igreja católica junta. Tudo que é igreja protestante e católica forma uma coisa chamada a igreja, tá? Nós não somos a igreja, nós somos a noiva, tirados da igreja. Então, quando Deus faz isso comigo e com você, Ele está dizendo, a era termina para você, não para o mundo, tá? A era da igreja terminou para a irmã, a era da igreja terminou para o irmão, porque você saiu de Laodiceia e foi chamado a sair, através do alarido, do grito do mensageiro. Por isso que os pastores confundem, tem hora, e falam, a era da igreja terminou, e bate o pé. Não. A era da igreja está aí, irmãos. A era da igreja é física. A era da igreja, as igrejas estão aí, crescendo. Não é isso? Mas elas vão se arrebentar na grande tribulação. Tá? Mas para nós estamos fora. Você pode ver na era da igreja ali, ó, Laodiceia. Ó a bolinha, a partezinha branca. Ela está saindo da escuridão, tá?
Nós fomos sacados a sair. Nós fomos chamados pelo Espírito Santo. A trombeta conheceu o seu nome e Deus te tirou. Deus te chamou. Glória a Deus. Amém. Então a igreja vai ser purificada pela tribulação, não a noiva. A noiva é purificada pelo sangue de Jesus. Por isso que eu quis ler isso aqui, para enfatizar para a igreja. Mas eu vou repetir. Terminando a era da igreja, se tem escurecido, é chamada a noiva. Nós já temos entrado no período da tribulação? Claro que não. A noiva não entra na tribulação, irmão. Não pode cair uma bomba aqui. Isso que aconteceu do coronavírus aí é um ensaio. É um teste de fé. Desculpe. Mas cadê a fé? A fé do povo está na vacina. Hã? A fé do povo, irmãos, o povo não tem fé. Nem para curar uma dor de cabeça. Estamos numa situação difícil. Por isso que tem que exercer fé. Ele diz, não. Gostaria de poder ter mais tempo que isso. Vê, a noiva, quando ela é tirada da igreja, então a era da igreja cessará. Laodiceia entra em caos. A noiva vai à glória. E começa o período da tribulação sobre as virginécias. Por 3 anos e meio. Porque a virginécia não teve azeite. A virginécia não se preparou. A virginécia não se encheu do Espírito Santo. Encheu de bens materiais. Teoria da prosperidade, correndo atrás de bens materiais. Ela vai correr atrás do Espírito Santo quando for tarde demais. Mas como são virgens, eles serão purgados na tribulação. Então aqui ele fala, a virginécia, a tribulação sobre a virginécia por 3 anos e meio. Enquanto Israel está recebendo sua profecia. Logo a tribulação começa sobre Israel, e então chega a batalha de Armagedon, no final dos 3 anos e meio, que destrói todas as coisas, e depois a noiva regressa com o noivo. Por 1000 anos nós desceremos com Cristo no final dos 3 anos e meio. A noiva desce com o noivo, né, para o milênio, o reinado do milênio. Depois disso vem o juízo do trono branco. Depois disso vem os novos céus e nova terra. E a nova cidade descendo do céu de Deus. A eternidade e o tempo se mistura juntamente. Amém? Vocês viram aí que o novo céu e a nova terra é depois do milênio? Tem muita gente aí, irmão. Pastor, a cidade santa vai descer aqui para essa terra aqui, meu. Cheia de sodomita. Cheia de assassinato, de aborto, de macumba, de feitiçaria, de candomblé, de espiritismo, de toda coisa do inferno. Não! Deus não vai colocar uma cidade piramidal nessa terra, meu irmão. Desculpe, isso aqui vai ser o exílio do diabo. Essa terra aqui, onde ele fez as coisas erradas dele, é onde ele vai sofrer por milhões de anos. Ele e a turma dele. No 75 em diante, ele diz assim, tem os 7 trovões, ou melhor, 78, tem os 7 trovões, os quais se igualam 7 mistérios, já sido revelados, foram revelados nos 7 selos, porém ainda não nos são dados a conhecer como os trovões? Perguntaram para o profeta. Você vê, até a pergunta é cheia de coisa, né, irmão? Tem os trovões, os quais se igualam 7 mistérios, já sido revelados? Foram revelados nos 7 selos? Porém ainda não nos são dados a conhecer como os trovões? Aí vem a resposta do profeta. Não, diz o profeta. Nos 7 selos foram revelados. Disso se tratava os trovões. Eles haveriam de revelar os 7 trovões que emitiram suas vozes, e ninguém podia entender o que eram. João sabia o que era, porém lhe foi proibido de escrevê-lo. Ele disse, porém, o 7º anjo, nos dias do seu toque, os 7 mistérios dos 7 trovões serão revelados. E o 7º anjo é o mensageiro da 7ª era da igreja. Vem? Amém? Amados, veja.
Parece que falei em grego. Está perguntando aqui se o irmão Brana revelou os 7 trovões. O irmão Brana está falando que os 7 trovões foram esclarecidos dentro dos 7 selos. Amém? Na era de Laodiceia, você pode ler depois, o irmão Brana, ele fala assim, que esse mensageiro da última era, ele vem para fazer 2 coisas. Primeiro, converter o nosso coração à fé apostólica. O meu coração foi convertido à fé de Paulo, de Pedro, de Tiago, de João. A fé apostólica. A nossa fé. A segunda coisa, esse mensageiro vem para revelar os mistérios dos 7 trovões. E aí, irmão? O que o irmão Brana falou? O irmão Brana falou, olha, esses mistérios dos trovões estão contidos dentro dos 7 selos. Você sabe o que é contido, irmão? Eu creio que quando vocês estudou, né? A Lília, professora, sabe disso, a Miriam, mas vocês que estudaram. Sabe aquele negocinho, contém, não contém? É um tipo de um Czinho assim, né? Você abre um parênteses assim. 1, 2, 3, 4, 5. Aí você coloca lá, 4, está dentro dos números ou está fora? Contém ou não contém? Eu creio que vocês estudaram, sabe o que é contém e não contém. Então os trovões está dentro dos 7 selos. Amém? Em uma forma, em um primeiro estágio, tá? Porque Deus fala de diversas maneiras. Então, no primeiro estágio, os trovões estão dentro dos 7 selos. Amém? Tudo Deus, irmãos, tudo a explicação da palavra, você não pode aplicá-la direta. É duplo sentido, triplo e múltiplo. Mas os trovões aqui, ele tem 2 estágios. O primeiro estágio, irmão, está nos 7 selos. Tá? O que é os 7 trovões? São os mistérios que foram revelados. Semente da serpente. Amém? A unidade de Deus, da divindade. Tá? Os mistérios que foram revelados pelo 7º anjo, desde os 7 selos, as trombetas, as eras da igreja, a mulher e o dragão, o milênio, o apocalipse, não é isso? O Velho Testamento, tudo o profeta destrinchou, revelou todos os mistérios para nós. Isso é trovões no primeiro estágio. É como uma sombra dos trovões. Amém? Por exemplo, você pode ver que no Velho Testamento tinha os profetas. Noé, Moisés, Samuel, Isaías, Jeremias. Eles eram chamados de quê? De filho do homem, não é isso? Mas o verdadeiro filho do homem não era eles. Eles eram uma sombra do filho do homem. Quando chegou o verdadeiro filho do homem, de corpo e alma e espírito, foi quem? O verdadeiro filho do homem. O real filho do homem. Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mas e os profetas que falaram antes dele? Era uma sombra. Amém? Ainda que tinha o Espírito de Cristo neles. Mas eles não eram o verdadeiro filho do homem. Eles eram uma sombra. Assim se aplica aos trovões. Esses trovões nos selos é uma sombra apenas. Tá? Porque o real 7 trovões, Deus não deu para ninguém. O que é o real 7 trovões? É a descida. É o arrebatamento. É o momento chave que Deus vai descer. Ele não mostrou nem para anjos. Tá? Vamos seguir aqui, amados. A obra de mediador tem cessado. Cristo desce para reclamar os seus. 4º selo 394 e 393. 4º selo. Vou ler para a igreja.
Agora, somente examine seu coração, meu irmão, minha irmã, meu amigo. Tenho estado com vocês por longo tempo, faz cerca de 33 anos. Alguma vez lhe disse algo em nome do Senhor que não se tenha cumprido? A congregação diz não. Busque a Cristo agora enquanto você tem oportunidade. Pode chegar o tempo muito em breve, quando você não poderá fazê-lo, está vendo? Ele pode deixar o trono a qualquer momento de sua intercessão. Então você poderia clamar de todo o coração, poderia bater os pés, poderia falar em línguas, poderia correr de um lado para o outro, poderia fazer tudo o que quisesse, unir-se a toda a igreja no mundo. Não há nada mais alvejante para o seu pecado. Então, onde você está então? Bem, creio de todo o coração que o trono ainda está aberto. Amém? O trono de intercessão do sangue ainda está aberto lá, intercedendo por nós. Porque tem muita gente dizendo que Jesus já saiu do trono, não está mais lá. Heresias. Mas ele diz aqui, creio de todo o coração que o trono ainda está aberto. Creio que ele ainda está no trono de Deus, mas em breve ele se levantará então e sairá para requerer o que redimiu. Ele está fazendo a obra de parente redentor, enquanto Ruth está esperando. Quem é a Ruth? A noiva. Por isso que eu disse, irmão, nós tem que ler mensagem e conhecer a mensagem, porque, irmão, não há um dedinho de Deus agora. Tá? O que parece agora é como se Deus estivesse de braço cruzado, analisando. Não há um movimento de Deus agora, nos últimos dias da era de Laodiceia. E avivamento? Esquece, irmão. Não há avivamento. Não há nada agora. É um teste de fé, é um teste para o irmão, é um teste para a irmã. Se você vai caminhar, você ora, você busca, não há um movimento de Deus. Fala, meu Deus, não. Por quê? Porque a Ruth está numa fase de espera. A Ruth decidiu, a Ruth trabalhou nas eras, agora a Ruth está descansando. Ela está numa fase de espera, esperando, descansando o parente chegar para redimir ela. Então não há um movimento, porque as pessoas querem buscar coisas, querem cavucar coisas que não há. Deus não está movimentando nada. Porque, irmão, desculpe, se eu particularmente fosse Deus, eu fazia do mesmo jeito. Porque você já notou, nessa última era da igreja, tirando a noiva, que o mundo denominacional, ele só quer cura? Por 2000 anos, Deus está curando câncer, Deus está ressuscitando morto, Deus está libertando, Deus está fazendo isso. Deus parece um rapazinho, um contínuo office boy para ajudar todo mundo. Eles querem cura para pecar, eles querem cura para fumar, eles querem cura para beber, eles querem cura para adulterar, eles querem cura para todo tipo de pecado, mas não quer servir a Deus. Deus vai lá e fecha o registro de cura. Cadê a cura? Não tem cura. Mas para Ruth, o que Boaz falou? Deixa cair para Ruth aí um pouco de alimento para ela. Essa moça que vem atrás. Glória a Deus. Mas pastor, e essas curas nas denominações? Muita mentira, muita mágica, muita hipnose, muito truque. Porque senão Deus estaria lutando contra Ele mesmo. Tá? Muita mentira, muitas curas milagrosas de mentira. Até o Espiritismo está curando de mentira. Então, irmãos, Deus está analisando a sua fé. Se você vai permanecer tomando a sua ceia, entregando o seu dízimo, trazendo a sua oferta, mantendo a obra. Amém? Porque a obra é mantida com isso. Ainda mais agora, nesse tempo final, que a coisa ficou feia.
Não há um movimento de Deus. Você ora, você busca, e Deus está parado. Desculpe, meu irmão, se Deus escolheu nós para passar por essa fase. Nós podíamos estar lá atrás, pulando, saltando, falando em línguas, interpretando e cantando em língua. Eu já fiz isso. Mas agora não tem nada. Mas logo, você sabe, depois que Boaz fez a obra de parente redentor, então ele veio e requereu sua possessão. E foi exatamente isso que a Bíblia diz que ele fez. Ele saiu, tomou o livro, e então a intercessão termina. Ele está fora do trono, não há mais sangue no propiciatório, e então o que ele é? Um tribunal. Então Cristo, quando Cristo sai do trono de intercessão, porque ele colocou o sangue lá, o sangue está fervendo no propiciatório, foi lá, sentou no trono da majestade divina, enquanto o sangue está fervendo no propiciatório, ele está sentado no trono, amém? Com o livro na mão. Esse livro, o que fez? O Espírito Santo, que é Cristo, desceu, colocando um pé na terra, outro pé no mar, revelou para o sétimo anjo, revelou os mistérios que estavam naquele livro, que estava na mão de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Mas só que Jesus está lá ainda, no trono sentado, como um memorial. Amém? E o seu Espírito está aqui na terra, lutando contra o pecado, lutando contra o diabo, lutando contra os demônios, tentando segurar nós, para o diabo não arrastar nós para a lama. Ele está lá no céu intercedendo, e o seu Espírito está aqui na terra, lutando a nosso favor. Você vê, irmão? Ele no céu e parte do Espírito Santo aqui na terra, preparando a noiva, nesse emaranhado de religião. Revelando mistério, revelando segredos, segurando nós pela revelação dos mistérios de Deus. Assim como houve uma relíquia nos dias de Elias, 7.000, haverá uma relíquia nesse dia também. Os 144.000 eleitos, não vamos entrar em detalhes. Sucederá entre o sexto e o sétimo selo o chamamento de Israel. Já chamou. Israel já foi chamado. Israel já foi chamado, já Israel já foi ajuntado na sua pátria mãe. A figueira já floresceu. Para de dentro de Israel, Cristo escolher 144.000. São pessoas que nasceram lá, que viram a figueira florescer. Esse povo não pode morrer enquanto não suceder todas essas coisas. Nós estamos bem dentro da profecia. Mateus 24:31. Enviará seus anjos, Moisés e Elias. Israel primeiro tem que ser ajuntado para receber os profetas, a parábola da figueira. Quando Israel todo ser ajuntado, a noiva está pronta para o rapto. Amém? Então Israel não está completamente ajuntado. Os 144.000 não está completamente lá ainda. Está faltando alguém. Amém? Quando ele estiver preparado, aqui a noiva é tirada de cena. A noiva gentia. Porque Deus não trata com dois povos ao mesmo tempo. Tá? Deus está tratando com a noiva aqui. Quando ele terminar a noiva, ele vai tratar com Israel. Israel só está acontecendo com Israel os cumprimentos de profecias que Deus já tinha falado lá atrás. A figueira floresceu de novo e brotou seus figos. Quando Israel todo se ajuntar, né, eles serão ajuntados. O sétimo selo. Porque, irmãos, fazendo uma pincelada aqui, porque a hora não espera. Olha, amados, nós estamos no fim do fim, tá? O primeiro selo foi o cavalo branco, ele enganou lá no começo da era. Depois ele largou o cavalo branco, montou no cavalo vermelho, ganhou uma espada e matou quem não aceitou a sua doutrina, tá? Roma matou 68 milhões de pessoas que não aceitou a doutrina dela, que hoje o mundo aceita, menos nós. Depois que ele estava cansado de matar, que a mão dele estava assim, ele troca de cavalo, monta no cavalo preto e começa a vender as orações
fazer a venda de indulgência, porque as princesas da época, as madames da época, os príncipes, os reis da época, chegavam no bispo e falaram: ô, seu bispo, eu adulterei. Todo dia. O que foi? O que foi, rei? Ah, eu adulterei. Passava um dia, chegava a duquesa, a condesa, e sabe como é que é? As nobrezas da época. Todo dia chegava a princesa: ah, seu bispo, quero confessar, entrar no confessionário. O que foi? Ah, eu forniquei. Sabe o que aconteceu com a igreja católica? Cansaram de ficar perdoando. Começaram a cobrar. Você vê, irmão? Que coisa, né? Cobrar pelos perdão dos pecados. Alta soma de dinheiro dos duques, das condesas, das duquesas, dos reis. Ah, o Papa falou: chega, esse povo peca, e vem aqui pedir perdão para nós, vamos cobrar deles agora. Olha o cavalo preto, com a balança na mão. E isso passou para as denominações, porque as denominações também têm isso aí, o cavalo preto está nelas. Branco enganou, vermelho matou, no preto mercadejou. O quarto cavalo é o cavalo baio, é o cavalo da morte. Está cavalgando agora, em pleno momento. Quinto selo, as almas debaixo do altar, Rito, Mussolini e Eixo Stalin. Esses 4 anjos caídos, 4 demônios, mataram 6 milhões de judeus. Aparece a alma deles debaixo do altar de Deus, clamando por vingança. 4,5 milhões de adultos e 1,5 milhão de crianças. Eles fizeram experiência genética no período da Segunda Guerra Mundial. E eles estão lá: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Que o Senhor vingue o nosso sangue, Senhor. Até quando, Senhor? Até... Imagina, meu irmão, 6 milhões de gente clamando por vingança na barba de Deus. Deus falou para os anjos: vai lá, dê vestes brancas para eles. Vestiram eles de vestes brancas. Quer dizer, vestes de salvação. Amém? Para eles pararem de clamar por vingança. Não é o gentil. Não é a noiva. A noiva não clama por vingança. Quem clama por vingança é o judeu. Então são as almas debaixo do altar. Nós clamamos por misericórdia. Amém? Nós clamamos: Senhor, tenha misericórdia. Que nós... Então o que aconteceu, irmão? Agora falta 144 mil para acabar de morrer. A besta vai martirizar 144 mil judeus. No período da grande tribulação, quando o caos ser estabelecido na terra, meu irmão. Porque o caos não é estabelecido na terra ainda por causa da noiva que está aqui. Por causa da noiva. Não é nem a igreja. A igreja está mesclada. A igreja vai para a igreja com o cabelinho encortado, com a sainha para cima do joelho, com a roupinha sem manga. As moças lá fornicam, vai lá, pede para o pastor: pastor, eu quero rebatizar, que eu forniquei. O pastor batiza, fala: paga a taxa do rebatismo. Passa 2, 3 meses: pastor, eu quero rebatizar de novo, porque eu adulterei. Desculpe, meu irmão, não dá para tirar nada da denominação. Por isso que a noiva tem que ter um caráter central, amém? Tem que ter reputação, tem que ter obediência, tem que ter testemunho, senão não vale nada. Senão Deus vomita nós para fora. Por isso que não é qualquer um que permanece, irmão. Desculpe, você está permanecendo? Você está permanecendo? Glória a Deus! É o eleito que permanece. Se não for eleito, irmão, ele não aguenta o repuxo, ele não aguenta voar. Ah, é um falcão. Não. Você tem que ser águia. É só águia que rompe o templo lá em cima. Só águia que quebra a dimensão. Rompe barreiras. Se você não for águia, primeiro teste, bum, já era. Vai pena para todo lado. E desculpe, meu irmão, eu ainda tolero. Eu ainda passo a mão na cabeça. Ainda vou perdoando, mas Deus chega a hora que ele...
acende a ira dele sobre você. Então não podemos brincar com Deus. Amém? Vamos tomar ceia. Não é minha, não é da igreja, é de Deus. Vamos mexer com coisa sagrada. Amém? Ungida com o nome dele. É sério. Amém? Então veja, vamos seguir. Porque a hora vai terminar, já vamos passar para a consagração. O sétimo selo, irmão, o sétimo selo, que nós falamos até o sexto, né? Com a grande tribulação. Mas o sétimo selo é o fim do tempo, é o fim do mundo, é o fim da natureza, é o fim das trombetas, das taças, é o fim da terra, é o fim do tempo, é o fim da era da igreja, é o fim do sétimo selo e também o fim da entrada ao milênio. Tudo isso está contido no sétimo selo. Amém? Tudo está lá. A abertura do sétimo selo foi tão tremendo que até os céus silenciaram. Querubins, serafins e anjos ficaram quietos quase por meia hora. Amém? Então veja, irmão, o sétimo selo é quase meia hora de silêncio. Essa quase meia hora de silêncio, irmão, dá uns 28 anos mais ou menos, tá? Escute o que eu estou dizendo para ver se encaixa. Essa quase meia hora dá quase 28 anos. Tá? Eu te pergunto, não está assim? Um silêncio total, Deus não está fazendo nada. O que Deus está fazendo? Nada. Está no silêncio. Quando Jesus de Nazaré veio, que ele foi batizado, que o Espírito Santo desceu sobre ele, que ele começou seu ministério, ele tinha 29 anos e meio, Jesus. Meu irmão, e o 0 ano do nascimento dele, até os 29 anos, ninguém sabia de nada. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Jesus ficou quase 30 anos no meio do povo, para lá e para cá. E ninguém sabia que o próprio Cristo era o próprio Jeová, andando naquela cidade por quase 30 anos. E agora o mesmo quadro está se repetindo. Antes da vinda do Senhor, amém? As coisas já desenrolou diante da cara de todo mundo e ninguém está notando nada, só a noiva. Nós estamos notando. Nós que temos que estar atentos. Tem que ter alguém com a visão maior para ver o que está acontecendo. Tá? Porque, irmãos, esse sétimo selo, o profeta fala, ele não revela nada. O sétimo selo é uma surpresa. Agora, olha, pastor, nós vamos esperar o irmão Brana voltar para revelar o sétimo selo. Ele já falou, meu irmão, que o sétimo selo não revela nada. Ele vai voltar para falar o que aqui? O irmão Brana não volta para pregar. Claro que o irmão Brana volta na ressurreição dos mortos. Sabemos disso, todos os mensageiros vão voltar. Mas não para aparecer na igreja, as igrejas, para pregar na igreja, para voar de avião. Não, irmão. Não. Quando a ressurreição dos mortos acontecer, nós vamos entrar em outra dimensão. Tá? Haverá a união invisível da noiva de Cristo, dos mortos ressuscitados, com os vivos transformados. Eu não vejo a hora disso acontecer logo. Eu estou com pressa. Tá? Então veja, os 7 trovões que ressoaram, não foi permitido escrever, não foi mostrado nem símbolos, não deu nenhuma pista, não houve nenhuma atividade nos céus, tudo silenciaram. Nem anjos, nem criatura no céu foi dado a conhecer. Amém? E aqui tem um parágrafo que eu quero ler. Então virão 7 trovões. Então virão 7 trovões misteriosos que nem chegaram a ser escritos. Isso mesmo. Eu creio que através desses 7 trovões serão revelados nos últimos dias para juntar a noiva para a fé de arrebatamento. Porque com o que temos no momento, nós não conseguiríamos fazê-lo. Há algo, temos de avançar. Nós
nós mal conseguimos ter suficiente fé para a cura divina. Temos de ter suficiente fé para ser mudados num momento e ser tirado desta terra. Vamos achar isso dentro um pouco, querendo o Senhor achar onde isso está escrito. Amém? Precisamos, igreja, os trovões vai trazer uma dinâmica sobre a terra. Vai descer uma dinâmica de poder sobre a terra para sacudir a noiva, para reavivar a noiva, para dar à noiva a fé de arrebatamento. E só povo da mensagem que vai ter isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Esses 7 trovões vai despertá-la. É como se a noiva tivesse... É o que eu sempre... Parece que o povo está dormindo. Irmão, não me incomoda. Parece que o povo está dormindo, irmão. Então, Deus vai mandar os trovões. E eu digo para vocês, tá? Segura aí. Os trovões é juízo. Deus vai... Porque nós não vamos para julgamento. O julgamento começa na casa de Deus. Se você não sabe, deixa eu ser bem claro. Deus está te julgando. Deus está julgando cada irmã, cada irmão, cada pessoa que chega, cada pastor, cada obreiro. Você notou que os pastores da mensagem começaram a cair? Muitos pastores começaram a cair? Porque a igreja, a mulher, não tem pulso para mandar o camarada embora. É verdade. A igreja aceita tudo que o pastor adúltero faz. Tadinho do nosso pastor, não é assim? Tadinho. Que tadinho nada. Irmão, tem que ser claro. Porque se ele cair, a igreja cai junto. Você sabia, irmão, Saul, o rei Saul, foi lá na feiticeira e falou, olha, consulta a feiticeira para mim aí, pessoal, que eu preciso saber sobre o profeta Samuel e tal. E a feiticeira falou, tá, me dá tanto aí. Ele jogou o saco de dinheiro para a feiticeira, tudo com touca na cabeça, tudo bem embrulhado, né, com aqueles panos daquele tempo. A feiticeira nem sabia que era o rei Saul. Mas quando ela começa a adivinhar que o demônio começa a trabalhar nela, ela dá um grito horrível e fala, você é o próprio rei Saul que mandou matar as feiticeiras, e você está aqui? Aí ele fala, não, eu vos conjuro que nada de mal vai acontecer com você. Mas o que o senhor quer? Eu quero que você invoque o espírito de Samuel. E ela invocou. Porque naquele tempo o diabo tinha poder. No Calvário Cristo cortou. O que ela fez? Ela fez o sacrifício lá e chamou o espírito de Samuel. Onde é que estava Samuel? No seio de Abraão. Mas o Lúcifer tinha a chave de abrir e fechar. Por certo, alguém da parte do Satanás falou, Samuel, o pessoal lá está desesperado lá, precisa que você sobe lá. A porta está aberta. E o espírito de Samuel saiu daquela dimensão, irmão, chamada quinta dimensão, seio de Abraão, e ele subiu e foi lá em cima, aonde a feiticeira estava invocando o espírito de Samuel. O que o espírito de Samuel falou depois de quase 2 anos morto? Falou para Saul, por que você me inquietaste, fazendo-me subir? Você não vê que Deus já tirou o reino de você e deu para Davi? Olha, um profeta sempre é um profeta, mesmo depois de morto. Não, é que os filisteus vêm contra mim e eu estou muito com medo porque, sabe como é que é? Os filisteus estão vindo aí. Sabe uma coisa? O teu reino foi rasgado. Deus já não está mais com você, Saul. E tem mais. Amanhã, você e seus filhos estarão comigo. Veja bem, se estarão comigo, é porque ele foi salvo. O Saul foi salvo. Porque Samuel estava na quinta dimensão, mas no chamado seio de Abraão.
Se os denominacionais falam que não foi Samuel, foi um demônio, então aí estaria todo mundo no inferno, desculpa a expressão. Mas não. Não. Eles viveram sob sangue de botes. Saul foi salvo, está na Bíblia. Deu, com tudo que ele tentou se matar, pegou a lança, enfincou a lança na barriga e cravou, mas não morreu. Ficou lá sangrando, querendo se matar. Mas ele não podia morrer com as próprias mãos. Alguém chegou e acabou de degolar ele, matou. Então veja bem, irmãos. Tu estará comigo amanhã. Você vai morrer, seus filhos vão morrer, essa guerra não vai dar nada. Ele sai dali, o que era para ele fazer, meu irmão? O que era para ele fazer com a congregação de Israel, que é os generais, o exército? Não era para ele falar, olha pessoal, vocês não precisam ir na guerra não, tá? Deixa, eu vou sozinho com meus filhos, porque nós vamos morrer. Os filisteus é muito forte, é muito exército dos filisteus. Nós não vamos dar conta, eu não quero que vocês morram por causa de mim não. Não! Ele fez outra coisa, falou, pessoal, a vitória é nossa. Vocês me acompanham, vocês vão comigo, que Deus prometeu. Ah, irmão, que mentira! Deus prometeu me dar a vitória e levou todo o exército de Israel para o buracão. E assim o pastor faz. Igreja, Deus está comigo. Vocês não... o pastor adulto já caiu, já rebolou, fez tudo e leva a igreja com ele. Desculpe, meu irmão. Tá? Tem que ter a revelação do líder. Então, eu vou voltar no julgamento. De 2020 para cá foi julgamento, irmão. Tá? E olha que Deus começou a peneirar todo mundo. E eu vou dizer uma coisa para vocês. E vai peneirar mais. Porque os trovões vão rebombar. Se não for vindicado, o irmão Brana fala, se não é vindicado, vai explodir em algum lugar. Está entendendo? Se esse ministério nosso aqui, do Monte Sião, é vindicado, ele aguenta. Olha, vinha a tormenta do inferno. Pode juntar toda a capetaiada. Faz nada. Porque nós temos todos os anjos do céu. Todos os querubim, todos os serafim. Nós temos o Sabaote para nos ajudar. Glória a Deus. Que é o nosso Senhor dos exércitos. O generalzão. Então nós não temos que temer. O inferno está bufando de raiva em cima de nós. Mas não tem problema. Não faz cosca. Mas se nós não somos vindicados, acabou. Agorinha. Mas se somos vindicados, amém? Ninguém faz frente, irmão. Desculpe o que eu vou falar. Quem levantar contra, morre. Deus mata. Quem levantar contra, não respeitar o ministério, não digo eu sou um Zé Ninguém. O ministério morre. Porque Deus está zelando o ministério, irmão. Deus está zelando o irmão. Deus está zelando a irmã. Aqui é uma embaixada. Quando você está doente, quando você está com problema, você corre para a embaixada. Fala, oh meu Deus, me ajuda. Aí os céus te respaldam daqui. Aleluia. Glória a Deus. E todo ano na embaixada você tem que dar um visto. Hoje você vai dar o visto comendo pão, bebendo vinho. E vai sair forte daqui. Esperando a dinâmica que vai vir do céu. É uma dinâmica, irmão, que vai vir do céu. Pensa, irmão, aquela chuva de poder varrendo a terra, só em busca do eleito. Onde tiver um eleito, aquilo apanhará. Aquele poder vai descer. Onde tiver eleito, viu? Pastor, e a denominação? Irmão, pode ser o melhor denominacional. Ele não vai agora. Se um denominacional for no arrebatamento, irmão, tá? Deus tem que quebrar a Bíblia. Não valeu nada ele mandar profeta. Não valeu nada. Então eu podia ficar na CCB lá, sentado no meio dos músicos, aqueles bombardão lá, bum, 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 bum. Podia ficar lá, lindo. Mas é a palavra que salva. Não é a música que salva. Não é a orquestra que salva. É a palavra que salva. É Cristo que salva. Glória a Deus.
Ou os gospel aí, né? Os cantores gospel aí. Você vai num encontro gospel, é 1 milhão de gente, né? 2 milhões. Aquele da Ana Paula Valadão lá, né? 2 milhões de gente. Mas vê se tem um eleito lá no meio. Desculpe, irmão. A plumagem do eleito, ó. A plumagem, o tipo de pena. A águia senta com águia. Mas o urubu ajunta na carniça. Você já viu periquitos? Só tem periquitos na árvore. Não, irmão Carlos? Anum, aqueles anunzinhos. Anum. Senta-se num fio, uns 10, 20 anum. Você não vê outro pássaro, irmão. Misturado. Tá? Mas você já viu um bando de urubu? Eu já vi, irmão. Em cima de uma carniça de um boi. Meu Deus do céu. Ninguém nem chega perto. Tá? Fazendo agora aquela fanfarronada, aquele pentecoste com a carniça podre. Então, desculpe, meu irmão. Não pode, tá? Não pode quebrar a Bíblia. Tá? Deus é separador. Se você é de Deus, Ele te separa. Mas se você não é, você não vai dar testemunho. Você não vai se libertar dos maus hábitos. Você não vai ter pulso de chamar o certo de certo e errado de errado. Você sempre vai estar razoando, né? Isso aqui é errado, mas não tem problema não. Deus vai me perdoar dessa vez. Sempre vai estar questionando. Não. Você tem que chegar ao denominador de chega. Acabou. Amém? Irmãos, eu poderia seguir, mas nós temos a ceia. Tá? Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Nós vamos ter, amados, 1 minutinho de oração. Essa oração que nós vamos ter, irmão Samuel pode